Então seja muito bem-vindo a mais uma live, formato de bate-papo. Obrigado para quem está aqui comigo ao vivo, né? Eu quero de fato contribuir muito aí para que você monte uma lavanderia de sucesso. E para quem vai estar no YouTube vendo esse vídeo, eu te informo que essa é uma live diretamente feita pelo Zoom, todas as terças-feiras às 15 horas. Então, se você quer participar ao vivo aqui comigo no Zoom, o link ele vai estar na descrição do vídeo. Basta fazer essa inscrição, basta clicar no link, fazer a inscrição, né? Daí vai entrar no grupo de WhatsApp, que é por esse grupo que eu mando o link aqui do Zoom. Como é que vai funcionar? Vou discorrer sobre esse assunto de hoje e daí no final a gente abre para perguntas e respostas. E quem se sentir à vontade pode abrir a câmera e quem quiser só mandar no chat ali, a gente vai discorrendo através das perguntas que vão estar no chat também. Beleza? Bom, eu sou o Ângelo Manarim e aqui no canal a ideia é transformar empreendedores em proprietários de negócios lucrativos. Com o foco atual é lavanderia de alto atendimento. Pois de fato aí é um negócio que está em bastante ascensão no país e ela dá muita liberdade de tempo, inclusive para você conciliar com outras rendas, né? Então tem muita gente que é funcionário público, advogado, médico, dentista, que tem ali uma rotina diária que impede de ter outros negócios, mas com lavanderia de alto atendimento é super possível manter a renda principal, a renda atual, né, a profissão atual e ter um pé no empreendedorismo com a lavanderia de alto atendimento. E no bate-papo passado, inclusive, o vídeo já está postado no canal, nós conversamos sobre montar uma lavanderia com franquia ou montar uma operação própria. As nossas operações são todas operações próprias, a gente tomou essa decisão lá no início, quando a gente começou com as lavanderias. E nesse bate-papo eu trouxe várias questões sobre como montar uma franquia e quais são os custos envolvidos na operação. E daí fiz uma comparação disso com unidade própria e creio que ficou muito claro quanto de dinheiro você pode jogar fora nesse momento do jogo se optar por uma franquia. E o objetivo de hoje é conversar sobre as estratégias práticas e eficazes ali para atrair os primeiros clientes e gerar um fluxo contínuo na lavanderia. Mesmo com pouca verba e usando maneiras que vão estar super ao alcance de qualquer um aí na operação, basta se atentar a alguns detalhes no negócio, né? Então a gente vai falar de erros comuns nas lavanderias, muitos erros comuns assim que prejudicam bastante a operação e faz com que o cliente não se sinta à vontade na lavanderia. E o que eu tenho sentido a cada vez mais é que a lavanderia, ela precisa ser uma extensão da casa do cliente. E é muito louco isso. Antigamente, se a gente puxar lá, bem antigamente, né? As pessoas elas iam lavar roupa nos rios, elas sempre iam em comunidade. Por quê? Uma para se proteger e outra para conversar. Era um momento íntimo da comunidade aquele processo. Então iam lá várias pessoas juntas para lavar roupa. E a lavanderia de alto atendimento, ela trouxe de volta isso que já está no inconsciente nosso de sobrevivência lá atrás, de poder ir em algum lugar e ter ali uma experiência diferente, conversar e tudo mais. É incrível quando a gente tá com a lavanderia cheia, a gente chega ali, nossa, tá mó bate-papo um e outro conversando sobre a vida e tal, as coisas. Ah, não, já estamos aqui trocando ideia de tudo. Então isso é muito comum nas operações. Então por isso que as lavanderias elas precisam ser uma extensão de casa. E para ser uma extensão de casa tem alguns cuidados que precisam ter que infelizmente muitas lavanderias acabam não tendo. Então vamos lá. Você montou sua operação, tudo tá lá, tá bonito, tá cheirando amaciante o local. E agora, né? Como fazer para essas pessoas entrarem? E o maior erro é achar que somente o ponto ele vai trazer o cliente. É, e, e, e achar que somente isso aí basta. O ponto ele é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Ele é extremamente importante. Ele que vai ditar se o teu negócio vai ter uma atração absurda ou não. E daí eu vou falar de experiência própria, né? Nós temos uma operação onde a gente tem batido de média nos últimos, nós estamos em mês 6, né? Início do mês 6, nós temos batido em média nesses últimos 6 meses 39 ciclos em uma operação nossa. Então ela tem um nível de tração muito alto. Vai aumentar isso, porque agora em julho em junho, julho e agosto a gente tem um up de ciclos diários, e daí acaba levando esse nível lá para cima. A gente vai bater esse mês provavelmente uma média de ciclos aí de 45 a 50 ciclos diários nessa operação. E eu tenho daí outra operação que tem lá uma média de 20, 23 ciclos, e vai ser isso naquela operação. Então o ponto ele é muito importante para ditar essa tração no negócio. Mas necessariamente não só ele é importante. Existem outros vários fatores que vários elementos que a gente precisa colocar ali para fazer com que o negócio
se sustente, que o negócio cresça, que o negócio evolua. Mas entende, o peso do ponto é muito grande, com certeza. Porém, existem outras situações que dá para a gente equilibrar isso aí. Então, por exemplo, o marketing local, ele é extremamente necessário para uma lavanderia de alto atendimento. Só que daí tu precisa entender onde é que tu está inserido. Em que sentido? Se eu estou inserido num local onde a população daquele local é necessariamente mais velha, vai ser um tipo de marketing, um tipo de abordagem que eu vou ter para aqueles clientes começarem a usar o serviço. Por quê? Porque é muito mais difícil esse pessoal mais velho ter uma mudança de hábito. Eles já estão bem estruturados na casa deles, eles já têm uma estrutura de lavanderia na casa deles, já está tudo muito bem consolidado há muito tempo. Então eu vou ter, vai ser diferente eu mudar esse hábito desse cliente. E vai ser diferente o marketing que eu vou ter que tratar esse cliente também. Agora, se eu estou inserido numa população que é uma população mais jovem, mais nova, cara, daí eu vou tratar outro tipo de marketing. Vai ser um marketing mais virtual, um negócio com mais vídeos, um negócio mais com tráfego pago. Vou ser muito mais agressivo nessa situação. Eu não estou dizendo que uma situação elimina a outra. Vai ter que andar em paralelo, porque obviamente tu vai abranger vários públicos na região, mas toda região existe uma máxima, né? Um número maior de ou de mais velhos ou de mais novos. Então, entender isso é muito importante para saber como agir, como atrair o cliente para dentro da operação. Então, com isso em mente, eu vou discorrer aqui agora um pouco as estratégias que funcionam para atrair esses clientes que eu tenho validado nas minhas operações. O primeiro ponto, as pessoas elas não vão na lavanderia por impulso. Elas vão por uma necessidade e por uma conveniência. O que que quer dizer com isso? Diferente daquele chocolatinho que a gente pega na prateleira quando tá passando, aquela compra que a gente lembrou, isso aqui eu preciso, vou levar. A lavanderia não é por impulso. Ninguém anda com a roupa nas costas e, vou parar aqui e lavar roupa. Não, é um negócio planejado, é um negócio que a pessoa precisa sentir a dor, né? Então, ter isso em mente já faz a gente querer abordar diferente desde a abertura. Por exemplo, antes da abertura da operação, já é importante ter um posicionamento no Instagram montado, já rodar um tráfego lá de em breve lavanderia de alto atendimento, para já ir preparando aquele público daquele local, daquele raio de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, que, nossa, perto de mim vai abrir uma lavanderia. Quando é que vai abrir? Porque daí ela já vai se preparando para essa dor. E ela sente essa dor. Pô, preciso lavar meus edredom. Já vai abrir uma lavanderia ali. Opa, já sei que eu vou ter como resolver um problema. Minha máquina estragou. Cara, vai abrir uma lavanderia. Então, a partir do momento que ela começa a sentir essa dor, ela já vai entender que vai abrir uma lavanderia próximo dela. É importante se posicionar no Google antes mesmo da abertura. É um pouquinho trabalhoso, existe uns. O Google pede algumas verificações ali que às vezes atrapalham um pouco nesse processo de fazer a abertura do Google antes da loja aberta, mas dá para fazer. E é muito importante. O posicionamento do Google para a lavanderia de atendimento ele é essencial. Que todo mundo, quando vai procurar uma lavanderia, vai no Google, não vai no Instagram, não vai no Facebook, vai no Google, né? Então, tá bem posicionado lá e pagar lá o tráfego pago do Google é muito importante para começar o negócio já com uma atração diferente. No local onde vai abrir uma placa de em breve, gerando essa antecipação lá para quem passa no local, principalmente se for um local de muito fluxo de pessoas, coloca lá uma placa em breve, lavanderia de atendimento, já para ir preparando aquele povo que vai abrir uma lavanderia de atendimento, para começar a gerar questionamento no comércio local e tudo mais. Uma estratégia bem bacana que a gente usa, por exemplo, e simples, é montar o Instagram e começar a seguir todas as lojas ao redor. As lojas do bairro ali, sabe? A gente começa a seguir todas elas. Que daí elas mesmas já vão, nossa, vai abrir uma lavanderia de atendimento aqui perto de mim. E daí já rola uma conversa e tudo mais com os clientes a respeito de que vai abrir uma lavanderia, né? E por isso a importância do ponto, o comercial ele tá presente na vida real das pessoas. Tipo, como mercados, academias, shopping, praça, né? Essa visualização de todo esse cenário é importante que vai gerando ainda mais, a pessoa vai saber que ali vai existir alguma coisa quando ela sentir essa dor ou quando ela já pensar na dor, ela já vai saber que tu vai estar ali com o negócio pronto para resolver essa dor dela. E semanalmente, uma pessoa, ela vai numa lavanderia. Então, a comodidade ali ajuda muito a manter o cliente no negócio. E ninguém vai numa lavanderia só porque viu a lavanderia, né? Ela vai vir quando ela realmente perceber essa dor. Por isso que essa antecipação é muito importante. Que daí a gente já vai mostrando para ela que quando ela sentir algum tipo de dor, ela já vai ter onde resolver aquela situação ali. Por exemplo, a gente teve domingo agora.
20 novos clientes na nossa operação. Cara, isso é maravilhoso. Mas por quê? Porque a gente em todo momento está atingindo um novo público, atingindo um pessoal, para que quando em algum momento ela pense que ela precisa de uma lavanderia, ela vai pensar na nossa operação e não vai pensar em outra operação. Então é um trabalho contínuo. E, cara, 29 clientes num dia só é muito cliente. Cliente novo, né? Mas precisa ter essa continuidade, não é só botar lá e achar que tá tudo certo. O segundo ponto, na abertura, né? Como chamar a atenção na abertura? No meu ponto de vista, o início ele é muito decisivo e precisa, de um jeito ou de outro, achar uma maneira de causar um impacto ali na abertura. O que que a gente faz? Aquelas ações que eu falei, inclusive a gente faz uma panfletagem bem forte em mercados, nas praças, em local que acumula muito fluxo de pessoa, lembrando que sempre localmente, né? Não adianta, a lavanderia vai ser num bairro tal, eu a 5 quilômetros lá fazendo a panfletagem, não vai trazer resultado, tá? Mas localmente ali é muito importante. A gente faz parcerias locais, com salão de beleza, com academia, com condomínio, igreja, salão de festa, porque a salão de festa não salão de festas, esse salão que as pessoas que locam coisas para salão, na verdade, locam toalhas e tudo mais. Essas pessoas elas têm uma rotina de semanal de lavar muita coisa. Principalmente quando tem a máquina grande, esse povo adora. Então a gente faz parceria com esse povo para utilizar a operação. E também uma promoção de lançamento. A gente não nem trata como promoção, né? Mas como uma situação exclusiva de lançamento com um valor bem abaixo. Em que sentido? Em alguns momentos, e principalmente dependendo da classe social não, da idade que tu vai estar inserida ali naquele local, isso vai fazer com que tu atraia a pessoa para dentro do negócio. Porque a Uber, por exemplo, a Uber quando iniciou, cara, era muito barato utilizar a Uber. Por quê? Porque elas precisavam, a Uber precisava fazer com que a pessoa utilizasse a ferramenta. Cara, é tão barato que eu vou deixar de lado meu medo, vou deixar de lado meu receio, vou deixar de lado tudo para eu começar a utilizar a ferramenta. Então, meio que tu paga para a pessoa entrar na operação. E a partir do momento que a pessoa entra na operação, é meio que um caminho sem volta na lavanderia de atendimento. E foi assim com a Uber também. É meio caminho sem volta, porque ela tem uma roupa muito mais cheirosa, ela tem uma roupa muito mais macia. É diferente o processo. E daí, quando tu dá essa experiência para ela, ela passa a começar a utilizar ou a espalhar. Nossa, é muito boa lá, minha roupa ficou muito bem, ficou muito macia, muito cheirosa, minha toalha é outra toalha. Só tem que ter um cuidado para não prostituir tanto o preço, né? Isso é muito importante. Porém, vale sim ter uma situação agressiva ali para encorajar o cliente a utilizar a operação, principalmente se for numa idade mais avançada onde a lavanderia estiver inserida, porque daí tu tem que conquistar aquela pessoa para ir para dentro do teu negócio, né? E toda e qualquer estratégia ela tem que estar bem comunicada na loja, no panfleto, para ficar bem claro toda essa ação que ela está sendo feita ali localmente para atrair os clientes para a operação. E, cara, como eu falei, é um caminho sem volta. Tu atraiu a pessoa para dentro, ela começa a utilizar a lavanderia, ela enxerga outra situação de lavagem de roupa, que não está acostumada em casa. Quem lava numa lavanderia de atendimento, cara, a roupa é muito mais macia, ela é muito mais cheirosa, o cheiro fica muito mais tempo na roupa. Inclusive, eu recebi ontem, eu lembrei agora, eu recebi ontem um feedback de um cliente, falou, nossa, ficou muito cheiro, me deu até dor de cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que isso me trouxe um alerta. Cara, tem que trocar o Celastic lá da loja, porque tem uma situação ali de que vai muito amaciante quando o Celastic está muito gasto. Enfim, existe uma correlação, mas é outro assunto. É, Só que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Então, isso para ela foi ruim, mas daí, opa, isso acende um alerta para eu corrigir uma situação, mas a maioria dos clientes gosta do cheiro. Então, por isso que uma dosagem também é importante para manter esse cheiro ali, e tudo existe um equilíbrio, né? Mas é diferente. Quem utiliza a lavanderia de autoatendimento, ela tem uma percepção diferente do que é uma roupa lavada em uma lavanderia. O terceiro ponto é sobre o marketing digital local, né? Uma vez que a gente entende ali o público que a gente está pertencendo na região, que a gente vai montar a lavanderia, principalmente a idade ali do povo, né? Claro, o sexo do pessoal também, porque a comunicação pode ser diferente, tanto para homem quanto para mulher. A gente vai começar a comunicar com esse público. Então, por exemplo, se for jovem, a gente vai ser mais forte, mais focado numa rede social, principalmente com fotos e vídeos reais ali da operação, né? É, Porque isso gera engajamento. O jovem gosta de ver isso. E a gente tem que estar presente onde eles estão. Eles estão o dia inteiro aqui, olhando o celular, arrastando aqui para baixo, e é ali que a gente vai pegar essa galera.
Então a gente precisa estar mais forte, mais focado ali. Então esse público ele vai precisar de um investimento em tráfego pago, ele vai precisar de uma atenção diária ali no Instagram. E as pessoas mais velhas, a rede social talvez não vai fazer tanto sentido. Porém, ela vai ser necessária em qualquer momento, né? Não dá para excluir um e outro, mas daí tu vai focar, vai direcionar mais o marketing para outro cenário, que seria para carro de som, moto de som, panfletagem mais forte, porta a porta mesmo do cliente, tirando o medo dele para usar. Ah, mas eu tenho, mas será que eu vou saber usar? Porque o pessoal tem muito esse receio, principalmente o pessoal mais velho. Pai, tecnologia, né? Não me dou bem com isso. Então a gente precisa tirar esse medo deles para eles utilizarem a operação. Outra situação que às vezes acontece com o pessoal mais velho é participar lá da operação em alguns momentos, ensinando, para tirando esse receio deles em operar, porque realmente eles têm muito medo em alguns momentos. Então, saber o público onde você está inserido aí faz uma diferença gigante para saber como se comunicar localmente ali com a comunidade. Agora, uma coisa que daí não pode faltar ah, não, antes. Por exemplo, a gente tem uma operação nossa que é inserida num público muito mais jovem. Cara, tem um vídeo que a gente fez e que a gente rodou tráfego e tal na cidade, que deu bem mais de 100 mil visualizações. Deu perto de 200 mil, tá? Se eu não quero falhar aqui, mas eu acho que foi perto de 200 mil visualizações. Cara, um vídeo nosso, da nossa operação da lavanderia, com tráfego pago. Tanto pensa, uma cidade de 110 mil habitantes. A gente atingiu 200 e poucos mil visualizações, se eu não me engano. Ou bem perto de 200. E, gente, pareceu muito, muito, muito pro povo aqui. Então, quando pensam em lavanderia, tenho certeza absoluta que a nossa operação já vem na mente do pessoal. Agora, uma situação que, daí, independente da classe, da idade da população que tu está inserido, tu tem que estar bem posicionado no Google. Isso, inevitavelmente. E muitas, muitas, muitas operações não estão posicionadas no Google. Aparece, aparece para mim, às vezes, gente no Instagram, assim, nossa, eu tenho uma operação assim, uma cidade assim, 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 assim. Nossa, deixa eu, me manda aí o teu, o nome da lavanderia, ou o Instagram da lavanderia, né? Daí manda, eu vou lá no Google. Lavanderia tal, cidade tal. Cara, não tá no Google. Esse cara, tu não tá no Google? Pois é, não tô no Google e tal. Sim, mas tu tinha me falado que a cidade era turística. É turística. Esse cara, como que não tá no Google? Né? Principalmente numa situação como essa, inevitavelmente tu tem que estar bem posicionado no Google. E ainda mais uma cidade turística. Então, tá deixando muito dinheiro na mesa por não estar posicionado no Google. E em que sentido? São fotos bem postadas, fotos bem direcionadas, fotos bonitas lá no Google, responder as avaliações do pessoal no Google. O Google vai trabalhando como se fosse uma rede social. Então o algoritmo ele vai te entregando melhor conforme também tu interage com aquela operação. Então tem que tratar o Google, tratar, né? O Google muito bem para ser bem posicionado. Tem que pagar também no leilão lá, pagar bem as palavras para estar sempre bem posicionado lá dentro do Google. Quem sabe fazer uma landing page, porque daí o Google também entrega melhor uma landing page do que um Instagram, por exemplo. É muito importante esses cenários e vai trazer resultado para a operação. E não dá para economizar nessas coisas, porque, cara, lavanderia de atendimento, tu não tem colaborador, tu não tem grandes custos envolvidos. Então, esse é um tipo de investimento total no negócio para permear a marca cada vez mais localmente, fortalecer a marca localmente. Então tem que estar bem direcionado ali no Google e sempre trabalhando com o Google para poder atrair cada vez mais clientes. E sempre tem em mente que uma lavanderia de alto rendimento ela não vende simplesmente lavar roupa, né? Ela vende um conforto, ela vende uma comodidade, ela vende praticidade, ela vende economia e por consequência ela vende uma roupa muito mais macia, muito mais cheirosa, que antes era só possível para classe A. Então, democratizou muito essa operação. Então, a gente trouxe a lavanderia, a usabilidade de lavanderias para as outras classes também, que antes eram só acessadas pela classe A. Então, tu passa a ter uma qualidade de limpeza de roupas que antes só a classe A tinha. Por isso que tem dado tão certo o negócio. Está trazendo essa experiência para outras classes sociais em utilizar a ferramenta. E o quarto ponto é como fidelizar, né? Atrair os clientes para a operação, ele é muito bom. Mas fazer ele voltar toda semana é o melhor dos melhor do melhor dos cenários, porque é muito mais barato. Né? A gente chama isso de CAC, né? Custo de aquisição do cliente. Então, todo negócio tem um custo de aquisição de cliente. Então, a partir da aquisição dele, o que que tu faz com esse cliente adquirido? Né? Não dá simplesmente para jogar ele ali. Então, o que que a gente faz, né? O primeiro passo, a gente pede cadastro. Cara, muitas lavanderias não pedem cadastro do cliente. Isso lá na frente leva um tombo. Por quê? Porque daí tu não criou base no teu negócio.
Tu não tem como abordar esse teu cliente, tu não tem como entender o que está acontecendo com esse cliente, por que que ele parou, por que que ele não parou, como é que tá a usabilidade dele, como é que não tá, se ele usou e ele ficou contente ou não. Não tem nada. Então, cara, precisa de um sistema onde tu consiga ter cadastro cliente. Ah, mas dá muito problema. O cliente às vezes cadastra, fica me enchendo o saco aqui no suporte. Eu vou tirar o cadastro disso aqui, cara, não tiro. Faz parte do processo de aprendizado. Daqui a pouco os próprios clientes se ajudam ali, o cadastro flui normalmente, e tu começa a criar base. Tu criando base, tu consegue trabalhar com esses clientes. Segunda coisa que a gente faz uma jornada com o cliente. Após 7, após 15, após 21 dias de uso, por exemplo, né? A gente tem todo um funil assim, mas só para dar uma pincelada sobre isso. Então a gente acompanha esse cliente. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui para vocês que estão aqui comigo. A gente está desenvolvendo uma ferramenta onde a gente vai automatizar todo esse processo. Que vai, cara, é sensacional o trabalho que a gente vai fazer e possivelmente aí a gente vai, eu não tenho isso validado ainda em números, mas a gente vai aumentar a retenção do cliente consideravelmente com uma ferramenta que a gente vai utilizar e tudo de forma automatizada. Para dar esse acompanhamento com o cliente, para entender, pô, lavou, não lavou, dá dica, por que que não lavou, toma um cupom, vamos lá, volta aqui. Entende? A gente tem uma construção bem legal em cima disso. Hoje a gente faz isso manualmente, mas a gente vai conseguir automatizar isso aí em breve. E daí, quem sabe, né? A gente tem uma novidade massa aí pro mercado. Terceira situação, esse cupom surpresa. A gente pode ser um cupom de aniversário, um cupom de, cara, muita chuva. Mesmo assim, eu vou dar um cupomzinho aqui para esse cliente voltar. Combo, lave e seca, portanto. Dessa vez. Aniversário de cadastro. Ah, faz um ano que tu fez o cadastro conosco. Volta para cá, toma o cupom. Entende? Então, mas para tudo isso precisa ter um cadastro do cliente. E outra coisa, o quarto ponto aqui, é um bom suporte. Um bom atendimento de suporte e a limpeza da loja. Muitas lavanderias não estão nem aí para nenhuma dessas duas coisas, nem para suporte e nem para limpeza da loja. E daí vai perdendo faturamento, vai perdendo faturamento, vai perdendo faturamento, outras vão abrindo, daí vai tomando faturamento e não vai entendendo por que que tá perdendo. Então, um bom suporte e a loja sempre limpa e organizada faz total diferença para fidelizar o cliente na operação. Total diferença. Inclusive, já falei isso em outro momento, a gente teve uma vez, algumas vezes já, não só uma, mas uma vez que eu me recordo bem, que o cliente veio falar lá de São José. Disse, ó, tô na lavanderia aqui, tá dando esse erro aqui na máquina e tal, e tal, e tal. Daí nós olhamos assim, mas essa máquina não é nossa? Que operação tu tais? Dela, eu tô aqui em Floripa. Eu disse, não, essa operação, eu sei que não é de vocês, é que hoje eu não consegui ir aí, tive que vir aqui, e eu já tentei suporte com todo mundo aqui, não consigo, consegue me ajudar? Só que era uma máquina que a gente não tem domínio, eu falei, cara, infelizmente eu não consigo te ajudar por conta disso, disso, disso. Se fosse, até se fosse da nossa, que a gente tivesse domínio, a gente ajudaria. Mas tu vê, a pessoa nos procurou porque sabe que vai ter resposta. Então é muito importante esse cenário para estar fidelizando ali o cliente na operação. E eles são muito gratos. Quando a gente manda lá um follow-up para eles, eles, nossa, que legal, vocês se preocupam com o cliente. Porque não é só um negócio de jogar lá. É, pessoas se conectam com pessoas, pessoas não se conectam com coisas. Então, apesar de ser autoatendimento, por trás existe pessoas que operam aquela operação, né? E o cliente fidelizado ele custa muito menos do que um novo cliente, pode ter certeza. Então, entendendo tudo isso, conseguimos ter um norte aí de uma lavanderia que ela não se vende sozinha, né? Mas ela, com umas boas estratégias, aí a gente consegue tranquilamente lotar ela e deixar ela muito bem rentável. O problema é que muitas e muitas pessoas acham que lavanderia de atendimento, e tem acontecido muito, é simplesmente colocar lá e deixar lá. É, Bom, é isso. Tá? No próximo episódio a gente vai conversar um pouco mais, a gente vai adentrar um pouquinho sobre isso. A gente vai conversar sobre, cara, e se eu abrir e ninguém usar minha lavanderia, o que que eu faço? Beleza? Então era isso que eu tinha hoje para conversar com vocês. Você que está aqui comigo, eu vou abrir para ir respondendo, caso tenha alguma dúvida. E para quem vai estar no YouTube, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal para ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo das lavanderias de atendimento. E se você quer participar comigo ao vivo, para tirar suas dúvidas, o link vai estar na descrição do vídeo. Só clicar ali, vai fazer um cadastro. Feito o cadastro, vai ter um link para entrar num grupo de WhatsApp, que lá no grupo é onde eu mando o link do Zoom para estar comigo todas as terças-feiras aqui às 15 horas. E uma coisa que eu tenho dito nas lives e é muito real, que não é só sobre ter lavanderia, é sobre ter um negócio que te dá liberdade. Beleza? Então eu vou abrir aí, se tiver alguma pergunta, alguém quiser compartilhar alguma coisa ou alguma dúvida a respeito desse cenário, dessa situação, do que mais que a gente faz, que a gente não faz para lavanderia de atendimento, pode mandar no chat aí, ou se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Vamos lá, vamos começar, né, Angelo? Manda brasa. Angelo, é assim, a cada
a cada momento que eu tenho analisado, que eu tenho estudado, que eu tenho verificado as lavanderias, vem de encontro que vai ser uma operação que vai me ajudar bastante. Massa. E eu tenho que, a única coisa que eu estou tendo que me programar é porque é o seguinte, eu tenho a impressão de que a primeira vai ser uma experiência, um balão de ensaio, porque eu acho que eu tenho que tomar o mesmo rumo que você, que já tem mais de três ou quatro. Uhum, Porque senão vai ficar, acho que não faz muito sentido você só ter uma. uhum, Então, assim, eu estou apanhando um pouquinho aqui ainda. Eu já tinha falado com você a respeito a semana passada das franquias e etc., mas, assim, eu já tinha desconectado disso e esse final de semana, então, eu concluí esse meu pensamento com aquela confusão toda da Cacau Show, né? Que veio à tona na imprensa. uhum. Então, não quero estar perto de franquia, quero estar numa operação minha mesmo. Mas eu queria Sim, saber o seguinte, eu consigo, não quero tomar teu tempo aqui nessa live que é para isso, mas eu consigo conversar com você ao longo da semana para ir me alinhando para ver como é que eu vou começar o meu negócio aqui e você me ajudar com isso ou não? consegue. Me chama lá no, pega meu número lá no grupo, pode Tá, me dar um toquezinho lá, a gente conversa, tá? tá ótimo então. A gente Maravilha, conversa e a depois gente a se gente ajusta aí. conversa a respeito Bom, mas me disso. conta o que, não, deixa, depois eu pesquiso, o que aconteceu com a Cacau Show que eu não tô sabendo. Ah, meu amigo, muita confusão com os franqueados. Legal. Ah, A depois eu dou uma coisa pesquisada. enorme. É, Dá uma pesquisada. Aconteceu agora essa semana. vou dar uma pesquisada. É porque Ah, assim, mas não. eu não acho que, a gente conversou sobre isso, né, naquele É. associação de franquia, Uhum, né? Eu não acho que as franquias sejam ruins, né? Principalmente as uhum, franquias que elas são listadas em ABF da vida, em 300 franchise e tal, é uhum, porque elas precisam comprovar algumas coisas para elas conseguirem estar dentro de um selo desse, né? E daí acaba que isso traz uma situação mais modelada e consegue difundir mais no mercado. É, uhum, então eu não acho ruim franquia, né? Bem pelo contrário, a franquia séria e muito bem administrada é um negócio muito bom. com certeza. Só para esse modelo de negócio, nesse momento do jogo, que daí eu defendo que não faz muito sentido, né? Né? Mas E enfim. eu já vinha pensando nisso, exatamente nisso, que eu não vou Uhum, precisar de uma divulgação enorme deles, porque o meu cliente é aquilo que a uhum. gente sempre fala, é 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Então não adianta Isso, nada, o cara pode exato. anunciar no Jornal Nacional que não vai acontecer nada para mim, Não vai. né? Exatamente. O cara vai em quem tiver mais perto dele. Ah, Então, talvez. é, Vamos até dar nome aos bois, vamos supor, né? A Lavô da vida. Se ela pegar e ela ir para uma mídia, uma grande mídia, uma Globo da vida, né? uhum, Talvez vai ter um up ali, uhum, inicial da operação, os caras, uhum, talvez sim. Só uhum, porque, cara, no final das contas, quem vai colher vai ser quem estiver mais próximo do cliente. Porque daí o cara só vai ter trazido a pessoa para dentro da lavanderia de atendimento. E uhum, daí depois ele, mas peraí, tem uma aqui pertinho de casa, vou ali testar. Entende? uhum. E daí é o E mesmo eu acho problema. que, Mesmo não, eu problema. acho que até por esse motivo que eles não se Exato, aprofundam nessas exato, exato, grandes, exato, né, propagandas e exato, merchandising, porque exato, exato. ele sabe que ele está fazendo para todos. Então, Sim, não vai exatamente. fazer sentido para Não ele, faz sentido. Tanto que a gente não né? vê, né? A gente não vê nenhuma Não marca vê? anunciando para o consumidor final, né? A gente vê Não. as marcas anunciando para franqueados, né? Para Uhum. busca de franqueados, mas para consumidor final, O consumidor final não tem dificilmente. nada, não. Não tem Né? conversa, não, né? Exato. É isso aí. Mas eu não quero. Deixa o pessoal entrar aqui para perguntas e vamos lá, pessoal. Se anima aí que o Mas Ângelo manja muito. eu estou à disposição. Se precisar aí, contem comigo. Olha, e não existe dúvida besta, tá? Não existe dúvida boba. Toda dúvida é dúvida, e às vezes a dúvida de um é dúvida de outro, e a gente, para criar um ambiente de aprendizado aí, a gente precisa ter questionamento. E eu também não sei tudo, se eu não souber, eu vou dizer, cara, não sei, mas eu vou atrás dessa informação e vamos trabalhar sobre esse assunto. Com a maior humildade do mundo. Eu, clássico, recebo propaganda. Ah, cara, demais, demais, demais. Tem que ter muito cuidado para gerar o tráfego ali. Que eu volta e meia eu recebo também de outro estado uma lavanderia, para vocês entenderem. É uma lavanderia, por exemplo, se eu fizer um tráfego pago mal direcionado, eu vou estar mandando para a gente lá de São Paulo da minha operação. Isso acontece muito, tá? Então tem que ter bastante cuidado para não queimar dinheiro nesse cenário aí com tráfego pago mal posicionado, bem direcionado, né? Com raio delimitado, é tráfego local mesmo, tanto em Google quanto em Instagram. Não é um bicho de sete cabeças, mas é só questão de atenção. A atenção no apertar botão. Ou também, e muitas vezes até a empresa, tá? A empresa que faz tráfego, que faz cagada. Então tem que ter bastante atenção quanto a isso. Eu tive uma alteração de preço. Ah, esse J, não sei o nome. Mas eu tive uma alteração de preço que foi no inverno do ano passado. Nós trabalhávamos com 16
E daí a gente começou a introduzir nas nossas operações a máquina maior, aquela máquina grande, e daí eu subi para 17,50. E até então eu não tive alteração. Eu não vou alterar esse inverno ainda. Possivelmente, o que que a gente vai fazer? No inverno que vem, a gente daí vai dar aumentar um pouquinho, mas daí eu vou, nas maiores operações, a gente vai incluir, para justificar esse aumento, a gente vai incluir novas secadoras. E daí a gente vai dar mais um upzinho ali de que não há reajuste e lavanderia que trabalha a 20 não vende. Bom, daí depende muito de região também, né? A minha operação, as minhas operações onde a gente está inserido é nessa faixa. Tem lavanderias que cobram 19, 16, que daí começa uma carnificina também, aqui em Tubarão, por exemplo, né? Começou a abrir, tem muita lavanderia já, e daí tem umas que estão trabalhando a 14,90, por exemplo. Cara, daí já é apavoro, entende? Daí vai começar, só porque, cara, eu não vou baixar, entrar nessa briga de preço. A gente daí vai buscar outras alternativas. Tipo agora, o que que a gente vai fazer esse inverno para o cliente? A gente vai colocar uma máquina de café. E daí a gente vai vender um café bem baratinho, não é nem para ter lucro, é só para dar lá um conforto para o cliente lá na operação. Uma maquininha pequenininha, assim, sabe? Pequenininha, sei lá, deve ter não sei, uns 50 centímetros, um pouquinho mais talvez. Bem fininha, assim, que faz 4, 5 tipos de café. Então a gente vai começando a agregar valor ali para o cliente. Daí ano que vem a gente coloca mais na secadora para diminuir a fila no inverno e daí a gente vai dar uma aumentadinha no ticket. Mas depende da região que tu vai estar inserido. Em São Paulo, por exemplo, é outra realidade, né? Em São Paulo é 19, 20, 25. Daí já é outra região. Daí depende da tua região também. No modelo de autoatendimento, parceria com o hotel não funciona, porque o hotel ele precisa de um serviço diferente de embalagem e tudo mais, né? A não ser que tu se disponibilize para fazer esse tipo de serviço, né? Mas em relação ao processo de lavagem, funcionaria, porém tu teria que também colocar possivelmente um outro produto lá, que não é nem tira-manchas, é um outro produto que eu não estou me recordando agora. Mas é possível, mas aí tu teria que se envolver na operação, porque teria que dobrar e tal, não é só lavar e entregar lá pros caras. Dentro de condomínio de prédios é viável, sim, dependendo da quantidade de apartamentos que tem no prédio, é super viável. Tem lugares que eu já vi que são condomínios e, cara, não tem nem. É meio que no hall de entrada tem um conjunto de máquina lá, só. E um cestinho do lado, assim, um balcãozinho do lado, rodando. Então dá para ser adaptado de acordo com a realidade daquele prédio. Ah, é um prédio com poucos apartamentos, né? Mas, poxa, a maioria deles não tem nem área de serviço. Por que não? Bota um conjuntinho lá. Dá sim. As máquinas, as máquinas maiores têm valor diferenciado? Sim. Tipo, a gente trabalha com 17,50 para lavar e 17,50 para secar. Nas maiores, que seria o trabalho de 2/6, vamos dizer assim, ou, claro, cobertores maiores e tudo mais, né? A gente trabalha com 32 para lavar e 32 para secar. É como se fosse 2/6, mas daí tem um descontinho ali, vai ficar três reais a menos, né? Cara, condomínio acima de 200 apartamentos, cabe com certeza. Talvez dois conjuntos de máquinas ou até mais. Ou um conjunto pequeno e um grande, talvez. Depende da realidade ali, não tem espaço para, não tem nem sacada, por exemplo. Cara, vale muito. Vale sim. Eu não tenho validado ainda nisso, tá? Eu quero muito. Quero muito validar uma num condomínio, colocar uma operação minha num condomínio, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas eu quero validar um em um condomínio para eu ter mais autoridade até para falar sobre isso, né? Sobre condomínio. Mas eu acredito muito num potencial aí de lavanderia em condomínio bem direcionado, assim pouco conjunto, né? Tu não vai poder investir muito. Daí eu não tive oportunidade ainda porque eu entro nisso. Mas, cara, eu tive a oportunidade de um lugar, mas eu teria que colocar um container. O cara exigia três conjuntos de máquinas. Cara, não tem potencial para três conjuntos de máquinas, muito menos para um container. Se tu quiser me dar um espaço onde eu coloque as máquinas, não tenha grande investimento, e eu coloque dois conjuntinhos, daí a gente testa, dá fila, boto daí, e a gente vai crescendo. Eu não vou despender já, daí o cara não quis, entende? Então, né, tem que ir entendendo esse processo aí. Reformadamente, custo de 10 a 20K. Vale a pena? Cara, possivelmente, e tu tá considerando aí adequação elétrica e tudo? Dependendo do cenário, sim, tá? Dependendo do cenário, sim. Dependendo do cenário, vale. Porque se tu considerando adequação elétrica, vale. Mais de 700 apartamentos, vale, cara. Daí é outro rolê, entende? Esse cara lá onde eu tive a oportunidade, eram acho que 50 e poucos apartamentos. Esse, porra, era um investimento muito alto. O que você avalia no ponto comercial? Rafael, avalio classe social, fluxo de pessoas, a idade populacional. São 7 fatores, quer ver? A gente avalia também, claro, se é um ambiente.
universitário, se não é. Mas a nível de ferramenta consultiva, né? Se eu fizer uma consulta de geomarketing, por exemplo, até vou entrar aqui para eu não falar besteira, tá? Ó, a gente avalia fluxo de pessoas, a população total na região, num raio de 1 quilômetro, domicílios por aquisição, que daí a gente consegue compreender ali se tem bastante domicílio alugado ou não, se não são todos adquiridos, e daí parte da renda da pessoa está comprometida com o pagamento do apartamento, sabe? Os tipos de domicílio, se são casas, se são apartamentos, a idade, quantos moradores por domicílio, isso também é muito importante entender, porque às vezes 4, 5, 6 moradores por domicílio começa a ficar pesado lavar roupa numa lavanderia, que ele usa muito, né? A renda, a classe social, o fluxo da região e o potencial de consumo da região. Inclusive, grandes franqueadoras, assim, elas têm como linha mestra o potencial de consumo numa cidade. Elas jogam lá o potencial de consumo, elas entendem o potencial de consumo via ferramenta consultiva, né? E daí, ó, aqui nesse bairro, por exemplo, tem um potencial de consumo interessante. Nessa região aqui é possível ter uma lavanderia de atendimento. Daí depois acha um ponto lá, daí elas abrem. Ah, beleza, agora vamos entender esses outros cenários. Qual é a classe social, qual é domicílios por tipo, condição de aquisição, bababá, entende? Deixa eu abrir Mais ou o menos. microfone aqui que fica mais fácil de conversar. Eu Manda. sou novato aqui na sua live, então Massa, Rafael, seja bem-vindo. quero tirar algumas dúvidas com você aí. Com relação ao ponto, né, que Aham. você comentou, isso que esses pontos que você levantou de análise, eles são independentes do tipo de local, por exemplo, se vai ser um ponto na rua ou dentro de um posto de combustível ou dentro do supermercado, tem Independente. diferenças de análise? Não, independente. Por exemplo, assim, ó, tu colocar num posto de combustível rodeado da classe A, por exemplo. Entendeu? Não vão usar. Entende? Então, Tem que ser independente. tipo C e D, vai. Isso. C&D, faculdade, essa gurizada mais nova, sabe? Esses apartamentos mais Minha Casa Minha Vida, mais HDU, assim, que daí é a galera que tá iniciando a vida e tá adquirindo, e daí tá, sabe? Que daí é mais fácil de mudar o hábito. Assim, falando em nível de tracionar, né? Não quer dizer que às vezes pegar já um local estabelecido com um público mais velho e tudo mais não vai dar certo. Só que daí tem que tratar diferente como a gente conversou hoje, sabe? Mas, por exemplo, um local de praça. Ah, cara, eu não vou ter bem estabelecido porque bah, vai ficar. É uma praça muito grande, é do lado de uma praça muito grande. Só que daí fica conveniente pro pessoal que vai caminhar ali e lavar roupa contigo, entende? Então, mas a gente leva em consideração, independente do local, essas premissas, né? Se a gente entende mais ou menos o local por essa ferramenta consultiva. Claro que a minha operação, por exemplo, uma franquia falou que não dava, entende? E hoje eu faturo, esse mês agora que passou, a gente faturou 20, 26 mil reais, por exemplo, entende? E ela me deixa Uhum, 55% de margem. Então, cara, e a franquia falou que não dava, só por conta da ferramenta consultiva lá deles, entende? Então, tem toda essa ferramenta consultiva, mas, cara, tem todo o conhecimento ali no local que tu vai estar enxergando. Pô, mas aqui tem a faculdade do lado, que às vezes a ferramenta não vai enxergar que é uma faculdade, entendeu? entendi. Então, nem sempre também a questão do público, se é um público A ou B, isso teria que focar mais vamos dizer, uma renda mais baixa, C e D, né? C e D. C e D. C e D. Isso aí, daí, cara, isso aí faz diferença. Porque assim, ó, o público A, por exemplo, cara, público A, a máquina que a gente tem na operação, às vezes eles têm em casa e tem um colaborador que faz aquilo por eles. Entende? Então eles não Sim. têm essa dor, sabe? Já a Uhum, galera C e D, não. Daí essa galera já tem a dor semanalmente, ou diariamente de lavar roupas e tudo mais. E daí quando tu apresenta uma nova experiência pra essa galera, tu traz uma nova experiência pra elas, um cheiro de roupa diferente, uma maciez de roupa diferente. E esse pessoal tá sempre buscando algo a mais, sabe? Então daí é os que mais usam, é C e D, entendi, entendi. Não, entende? legal, legal. E tem, Independente do. lá no YouTube, ô Rafael, tem um vídeo que a gente trata só sobre ponto, assim, pra tu entender. Seria interessante dar uma Ah, olhadinha. Que daí eu beleza, abro até a ferramenta que a gente faz a consulta, assim, que daí tu vai compreender bem essas premissas que a gente trabalha dentro da ferramenta. legal. E a ferramenta paga isso ou não? Não é grátis? A gente usa uma ferramenta paga, que é a Mapfry.
que é uma ferramenta de geomarketing, né? Sim, sim. Estilo GeoFusion, essas daí, né? Isso, exatamente. Exatamente. E tipo essas aí. Daí lá tem as premissas que a gente usa, né? Todas elas que a gente consegue compreender o local ali e tudo mais. Legal. Beleza, obrigado. Por enquanto é só. Fechou, meu irmão. Obrigado, obrigado. Que massa. Sim, tudo mais de 700 apartamentos, classe C e D estão usando? Sim, com certeza, como a gente falou ali, né? Próximo de faculdade, mas é muito próximo de uma comunidade. Cara, pelo que tu tá me falando, se não tem lavanderia perto, corre e volta lá, porque faz muito sentido. Claro que precisa olhar um pouquinho melhor, né? Mas só pelo que tu me trouxe aí, faz muito sentido. Mesmo com uma reforma de ambiente de 10 a 20 mil ali, faz sentido. Às vezes vai só atrasar um pouquinho o payback, cara, mas a lavanderia é muito bom, cara. A lavanderia é muito bom. Clarice, maquinário, como fazer para buscar bons e baratos. Então, nisso aí, eu fiz um bate-papo desse também só sobre máquinas. Tá lá no YouTube também. Eu, nas minhas operações, eu não quis optar pelo mais barato para iniciar, né? Eu tive de perto, conhecendo as máquinas, assim, de perto mesmo, uma do lado da outra. Para eu, cara, eu preciso da máquina que menos me dê problema. Porque eu considero como se as máquinas fossem meus colaboradores no negócio, né? E tô fora de colaborador problema. Então eu quero a que menos vai me dar problema. Então por isso a gente optou por algumas máquinas que, inclusive, elas não são as mais baratas do mercado, mas por tudo que eu conheci de máquina, assim, apesar da Speed Queen, por exemplo, ela ter um grande histórico de durabilidade, de não sei o quê, de não sei o quê. A gente foi mais a fundo, a gente quis entender preço de peça de reposição, problemas, quando acontece, e a gente colocou tudo isso na ponta do lápis. Então a gente tomou a decisão por outros conjuntos, que é LG e Electrolux, que inclusive são as mais caras de entrada, porém, no nosso atendimento a longo prazo, ela vai me dar menos dor de cabeça, além de que eu consigo manter a lavanderia menos tempo fechada. Porque às vezes coisas simples eu mesmo consigo meter a mão lá e resolver, eu não preciso depender de agenda de ninguém e às vezes deixar a operação parada por X tempo até conseguir resolver, entende? Então, cara, eu acho muito risco tu optar por algo muito barato e daí a longo prazo vai te dar dor de cabeça, sabe? Pô, tem as máquinas da Maytag, por exemplo, eu não conheço, então eu não posso nem opinar para elas, mas o valor delas chama muita atenção para entrar no mercado. Mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer para entender, tá, beleza. Essas que são as máquinas, ver como é que são, fechamento de porta e tal, que são situações que também geram suporte. Que daí também, no meu ponto de vista, não adianta colocar o negócio lá mais barato, que vai me gerar mais suporte, vai me dar mais mão de obra durante todo o processo, né? E se estraga essa peça, que costuma estragar, quanto é que é? Ah, é X. Bom, então, costuma estragar de quanto tempo, entendeu? Então, como já é um negócio de autoatendimento, bom, bonito, barato, acho que pode ser uma dor de cabeça, em algum momento, sabe? Meu ponto de vista, né? Então, gente, fechou. Top, muito bom. É massa quando tem pergunta assim que a gente consegue trocar ideia, né? Consegue ter essa troca assim, eu acho que é muito importante. Então, sempre venho com perguntas aí, que eu acho que vai enriquecer todo isso que a gente está construindo aqui. Fechou, gente? Muito obrigado. Obrigado pelo presente de cada um, pelo tempo de cada um. Que Deus abençoe vocês aí e conta comigo. Vamos ter lavanderia pelo Brasilzão aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.